Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa noite de estudos. E hoje a gente Boa noite. estamos aí mais uma noite, né? A gente vai dar continuidade a mais um capítulo. Do livro Nosso Lar, né? Quem tá começando, não sabe onde a gente parou no capítulo 20, Noções de Lar. Vamos fazer nossa oração. Vamos. Começar bem, né? Vamos, deixa eu só pegar uma coisinha. Vamos. Vamos lá. Vamos todos pensar em Jesus, pensar em coisas boas, pensar nos nossos amigos espirituais e agradecer por essa oportunidade do estudo, do aprendizado e pedir que os bons espíritos nos auxiliem, que os nossos benfeitores nos acompanhem, para que essa seja uma noite de estudo proveitosa. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então vamos lá. Vamos lá, o pessoal já está chegando, o seu Bernardo, Dona Cristina, boa noite. Boa noite. Deus abençoe vocês. E no capítulo anterior, né, a gente falou da Heloísa, que é a neta da Dona Laura, que acolheu a mãe do Lísias, né, que acolheu o André Luiz. E ela também é recém-chegada do plano físico ao plano espiritual, e ela estava toda problemática, estava perturbada, porque ela teve lá os resquícios, né, da tuberculose, e teve toda essa lição para o André Luiz, né, sobre o nosso egoísmo, sobre a nossa dor, que o nosso amor próprio que nos prende, né, na matéria, nas coisas daqui, nas pessoas. E está sendo bem difícil para a Heloísa. Muito apegada ao companheiro, né, ao marido. Isso, muito apegada, e está sendo difícil para ela se acostumar, se adaptar à vida no plano espiritual. E a Dona Laura, uma pessoa muito amorosa, acolheu com todo carinho, com todo amor, e está sendo firme, mas enérgica, firme e carinhosa, né? Enérgica e carinhosa com a neta, com a Heloísa. E passou umas lições bem valorosas para o André Luiz. E agora a gente continua a leitura do livro com o capítulo 20, Noções de Lar. E eu acho que a gente pode começar, Kátia, antes da gente ler esse capítulo, que eu tenho certeza que vai surgir inúmeros aprendizados daqui, até pra gente que já leu o livro anteriormente. Vale a nossa primeira reflexão, se a gente tem noção do que é um lar. Que a gente constrói o nosso conceito de lar conforme o nosso entendimento. E daí no capítulo, o André Luiz trazendo essas lições de lar, a gente vai comparar se a gente sabe o que realmente é um lar, né? É interessante a gente fazer isso, a gente comparar o conhecimento que a gente tem de mundo, até mesmo da doutrina espírita até hoje, para relembrar e rever aquilo que o André Luiz vai falar. Será que a gente sabe, hein? Vamos lá. Noções de lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Ou seja, ali no nosso lar tem espíritos que vão reencarnar na Terra, mas tem outros espíritos sem necessidade de reencarnar. Olha só que interessante, para ir para esferas mais elevadas. Então, Flávia e Kátia, significa que existem espíritos vinculados ao orbe terrestre que não precisam mais reencarnar na Terra? Sim, Tem, claro. tem.
É interessante isso, gente, porque no planeta Terra ele tem várias faixas de vibração. Tem várias camadas. Imagine um arco-íris. Cada cor é uma faixa de vibração, vamos assim conceituar. De modo que esse espírito, quando ele passa de uma faixa para outra, quando ele chegar na última faixa, ele está pronto para reencarnar na primeira faixa de um outro planeta. Que esse outro planeta vai ser dividido em várias faixas, então ele vai subindo degrau. Na hora que chegar na última faixa aqui, da colônia mais evoluída aqui na Terra, ele tem a oportunidade de reencarnar num outro planeta na primeira faixa. E daí vai subindo nas faixas, chegou na última do outro planeta, vai para um outro planeta. Por isso que nós somos imortais e de uma progressão incessante. Então vejam só, aqui é uma colônia de transição. Isso que ela fala, transição. Então, quando a gente vai para por exemplo, no nosso trabalho, né, a gente vai assumir uma nova função ou alguma tarefa nova, existe sempre treinamento. No plano espiritual, que é muito mais organizado do que aqui na Terra, não haveria de ser diferente. Então, para a gente poder ir para uma esfera melhor, não é assim, evoluir e vou para lá. Tem toda uma preparação, não é desse jeito que simplesmente a gente vai e chega. Então, existem esses planos de transição para mudar de faixa também, não é assim simplesinho, né? É só a gente aqui, né, na nossa ansiedade, na nossa querer enfiar os pés pelas mãos, que a gente tem essa coisa de pular etapas, né? No plano espiritual não tem nada disso, não. E aqui é interessante que ela fala das almas femininas, né? Das funções que existem lá no nosso lar. Vamos ver o que tem, né, de função para as mulheres. A interlocutora esboçou uma face... Aqui não, mas tem um parágrafo antes. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Tudo que a gente faz na nossa casa aqui, encarnado, é igual no plano espiritual? Vamos ver. A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou. O lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no mistério do esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática. O que tem a ver matemática com o lar? O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela. Fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Então, quem não sabe o que é ângulo reto, já começa a ter dificuldade aqui. Tenho certeza que a Rosana, que eu acho que está nos assistindo, não vai ter nenhuma. Ela vai correr e perguntar pro marido dela, né? Do nosso amigo Peixoto. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É tempo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais,
que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Olha só. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Que interessante, né, Kátia? Essa dicotomia que ela apresenta, né? Ora é um que está estressado, falando de uma forma bem coloquial e atual, o outro tenta manter o equilíbrio, o outro está equilibrado, o outro está estressado. Então é difícil os dois estarem em harmonia. E aqui ela fala dessa questão doméstica, né? Daí alguém pode falar, mas por que está falando que a mulher tem que ficar em casa? Gente, 1945 aqui, 1947, né? Mas a gente vem, querendo ou não, de uma sociedade, infelizmente, de uma sociedade machista e patriarcal, que o homem trabalha e a mulher fica em casa. Hoje, em 2020, já não é mais assim. Hoje a regra são os dois trabalharem, ou então o homem ficar em casa cuidando, a mulher sai para trabalhar. Mas a situação é a mesma, a dicotomia, a distância, né, como ela diz que essas retas não se encontram nesse vértice divino. É mesmo. Uhum. A mulher às vezes está falando dos problemas do trabalho, o homem está viajando em outra coisa. Então, é a mente, né? Esse entrosamento de energias, de sintonia, que você acabou de falar das faixas vibratórias, não estão se cruzando. Então, quando tem que formar esse ângulo reto, né? Essas linhas têm que se cruzar nesse vértice, não se cruzam, né? Então, eu esqueci o nome das linhas que não se cruzam. Mas não existe essa sintonia entre casais. Então, isso tudo que ela está falando, trazendo, né, dessa distância entre os casais, lá de 1945, ainda é atual. Atualíssimo. Mudaram-se as situações, né, dessa questão da igualdade de direitos, da família agora ser mantida pela mulher, do espaço que a mulher conquistou dentro da sociedade, mas essa questão dos sentimentos, né, do entrosamento entre homem e mulher nos relacionamentos ainda continua difícil, né? Sim. Pendente. Sim, é difícil constituir esse lar de equilíbrio e harmonia. Lar, como foi dito aqui, né? Um lar sagrado vértice onde homem e mulher se encontram para o entendimento indispensável. Entendimento, né? Uma palavra que é difícil entre os casais, é difícil haver diálogo, né? Das pessoas, os casais conversarem, eles serem realmente íntimos, né? De partilharem suas dificuldades, seus anseios, seus medos, suas alegrias, suas dores, né? É difícil da gente encontrar isso. É verdade. Ô Kátia, só um parênteses aqui, a Rosana, ela fez uma intervenção aqui, olha, almas femininas, ela perguntando, fiquei em dúvida,
em tese, o espírito não tem gênero. Pode comentar? Eu acho interessante essa pergunta, né, Rosana? Porque realmente a gente lê no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos respondem que o espírito em si ele não tem um sexo, né? Masculino e feminino. Mas isso, Rosana, conforme o estágio evolutivo, porque o que acontece? O espírito ele não tem sexo numa faixa vibratória muito mais evoluída, né? De espíritos puros, de espíritos mais elevados. Mas diante da faixa vibratória que nós estamos hoje, ou no nosso lar, ou em colônias até um pouco acima, existe essa distinção de masculino e feminino. Até por essa questão de reprodução da espécie. A gente percebe até na natureza os animais, pegando os que nos sucederam na escala evolutiva, né? A gente vê que os animais eles têm masculino e feminino, os humanos. E eu não sei exatamente como funciona essa questão reprodutiva nas esferas mais elevadas, se é através do ato sexual em si, mas existe ainda essa dicotomia. A gente percebe que a mãe do André Luiz, por exemplo, ela estava numa esfera mais elevada e mantinha o sexo feminino. Então, diante da reprodução da espécie, manutenção da espécie, a gente sustenta essa questão de feminino e masculino. Mas vai chegar um momento da etapa evolutiva que o próprio corpo perispiritual ele vai se desenvolver de modo que ele não tenha mais essa questão do sexo em si, o masculino e feminino. Tem uma questão bem importante também a respeito de masculino e feminino, homem e mulher. Toda vez que a gente encarna, então nós que estamos hoje mulher, podemos vir numa próxima homem, ou já fomos homem, então o espírito precisa passar por essa questão do masculino e do feminino para a evolução. Então, existem nuances, né, peculiaridades, muitos detalhes do ser feminino e muitos do ser masculino. Então, o espírito pleno, né, o espírito evoluído, ele tem esse conhecimento. Como que ele consegue esse conhecimento? Vivendo. Então, através das encarnações como mulher e através das encarnações como homem. Eu não tenho certeza, eu acho que é no livro Memórias de um Suicida que Ivone Pereira fala, eu não sei se é nesse, se eu estiver errado me corrijam, mas que ela fala da transição de um espírito de masculino para feminino ou de feminino para masculino, mas é que é uma coisa muito bonita, muito rica, né? Muito delicada essa transição de sem agressividade, sem violência, sem nada de grosseiro. É natural. E ela traz isso de uma forma muito bonita. Não lembro qual livro é. Vou procurar saber. Com Deus, tudo acontece sem grandes impactos, né? Quando a gente está vivendo com Deus, essas mudanças, acompanhando isso, a gente acaba passando por transformações que a gente até às vezes nem percebe. E falando dessa questão ainda, é interessante porque biologicamente falando não tem muita diferença, né? Se você for parar para analisar, assim, hoje em dia já existem cirurgias até de modificação do sexo, de algumas coisas assim. Então, biologicamente falando, se a gente for analisar sob uma ótica espiritual e biológica, são poucas chavinhas que ele tem que mudar ali na hora do DNA, alguma coisa, para a gente reencarnar. Então, a nossa mudança também às vezes acontece no corpo perispiritual. Então, é bem interessante esse ponto ainda, que é um campo bem delicado ao mesmo tempo e bem complexo também. Mas a gente tem essa compreensão de que realmente o espírito em si ele não tem sexo, mas como forma de cumprimento de uma lei de Deus, que é a lei da reprodução, existe a espécie masculina e a espécie feminina, que para manter a espécie. Né?
E o aprendizado, a evolução que cada um passa dentro de cada sexo, né? Do masculino e do feminino. A Valéria perguntando, aí isso explicaria a questão de pessoas que dizem ter alma feminina no corpo masculino? Sim, a gente não entraria nesse ponto, né? Que a pessoa, ela se entende como uma mulher, plenamente uma mulher, num corpo organicamente de homem, orgânico de homem. Então, assim, realmente existe essa questão, assim, de a gente entra já nessa seara de realmente é uma mulher, ela se sente, a pessoa também, se né? sente, ao contrário exatamente, ela se sente uma mulher. E por isso, às vezes, hoje, até o nosso próprio sistema jurídico, ele já permite as mudanças de sexo, as cirurgias de mudança de sexo, a possibilidade de alteração do nome. Por quê? Porque psiquicamente, de forma psíquica, ela se sente uma mulher ou se sente um homem. Então isso eu acho que tem que ser respeitado de forma extrema. A doutrina espírita até se posiciona nesse sentido de respeito a todos, não importa a questão de sexualidade que adote. Escolha, né? Exatamente, a gente respeita toda a doutrina espírita, ela não julga absolutamente ninguém. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar, né? E uma outra coisa, Kátia, com relação a isso, até me fugiu agora. Lembrei. Que exige essa distinção para a reprodução da espécie, né, homem e mulher, mas a diferença é biológica, tão somente. O que a doutrina espírita prega é a igualdade entre homem e mulher. Então essa diferença é unicamente sexual, biológica. Homens e mulheres, eles têm que gozar dos mesmos direitos e obrigações. A gente pensa nesse sentido. Não tem que, o homem ele tem que ter mais direito, o homem é melhor que a mulher é melhor. Nada disso. São direitos absolutamente iguais. A lei de igualdade é uma lei de Deus. Então, e isso é uma coisa que Jesus Cristo batalhou muito, trabalhou muito com isso. Porque na época de Jesus Cristo, e até nos tempos de hoje, é uma sociedade muito machista, em que a mulher era desprezada, a mulher era sempre submissa. A mulher era, quando solteira, submissa ao pai, e depois de casada, submissa ao marido. E era dono mesmo, como se fosse um objeto do marido. E isso já não existe mais isso nesses tempos de hoje, né? Então acho que isso é bem interessante. Vamos continuar? Vamos. Então vamos lá. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei os conceitos que ela estava dando de família. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Se conhecêssemos tudo isso lá na Terra... Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Então, aqui respondendo à questão da Rosana, né? É aprendizado. Então, tanto em um gênero quanto o outro, a gente tem muito aprendizado. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem.
Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Que interessante, né, Kátia? No noivado, no namorinho, é tudo lindo, né? tudo lindo, um agrada o outro, o homem abre a porta do carro, agrada, leva Paga a flor, conta do restaurante, paga a né? conta, agrada, faz carinho. Depois que casou, o homem arranca com o carro e larga a mulher, já xinga, já briga, né? Conversa. Eu acho que é interessante, as conversas são através de monólogos ou através de WhatsApp, cada um está num cômodo conversando por WhatsApp com o outro, jantam em momentos distintos, já não tem nem um tempinho para tomar um cafezinho junto, né? Eu acho que a gente tem que, é uma lição que a gente tem que refletir bastante se... Eu sei que tem bastante casais aqui nos acompanhando, né, Kátia? Como é que está o nosso lar? A Sálvia está conosco, com o João, a Dona Cristina, o São Bernardo, a Rosana Peixoto e vários outros colegas, amigos aí. Como é que a gente está, se a gente está dedicando esse tempo, né, aos nossos relacionamentos, essas coisas importantes da vida. Resgatando esses momentos do noivado, né? E aí, seu Bernardo, o senhor está resgatando esses momentos do noivado com a Cristininha? Ah lá, hein? É assim, coraçãozinho. E aqui é interessante isso que ela traz. Cai nos braços de velhos monstros que tiranizam corações. Então a nossa vivência de espírito imortal, né, de muitas vidas que a gente já passou, com esses hábitos que a gente tem, né, das sociedades mais antigas, patriarcais, né, dessas dominadora, né? Tirania, dominação, então submissão também, né, das mulheres, algumas que ainda vivem isso, não conseguem se libertar, não conseguem um ponto de equilíbrio. Então a nossa bagagem espiritual que está sempre nos acompanhando, a gente precisa mudar, né, os nossos hábitos ruins, né, transformar o que é ruim na gente. Olha, o seu Bernardo falou que sempre, ele sempre rememora os momentos do noivado. É isso aí, seu Bernardo. Isso aí. Vamos lá. Tudo isso é a pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Nossa, Kátia, como a gente, relendo, a gente tem certas revelações, né? Tem um estudo do Evangelho, Não Separar o Homem que Deus Juntou. Eu gosto muito desse estudo e às vezes a gente conversando em algumas casas espíritas com algumas pessoas, eu sempre gosto de suscitar, olha, essa estatística é minha, viu? Não li nenhum livro, não. Não li nenhum livro, não. 90% dos relacionamentos são casamentos de expiação, E olha só, né, olha que eu estou mentindo para as pessoas. Eu li um livro, sim, acho que eu li aqui, guardei no meu subconsciente e fico falando agora e falo que eu não li. E é verdade, ó, o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Então, essas dificuldades que nós encontramos nos relacionamentos, pessoas difíceis, pós-namoro, pós-casamento, né, pós-noivado, é resgate. E tem uma triste notícia, sei lá, triste ou boa. O resgate só acaba quando termina mesmo. Então a gente não sabe quando acaba. A algema, ela só é libertada quando existe uma palavrinha entre os dois. Amor. Sem essa palavra, vocês jamais vão se libertar, porque quando existir essa palavra, vocês vão estar juntos, sempre em harmonia. Então não tem jeito.
raros, né, essa questão de pessoas que se unem nesse amor verdadeiro, essa questão, né, entre aspas, de alma gêmea, assim, de espíritos vieram realmente ligados por amor, para sintonia, seguirem juntos, né, para evoluírem juntos. Então a gente vem realmente para resgatar, para evoluir, para crescer junto. Aí daí se explica essas dificuldades todas nos relacionamentos, nos casamentos. E hoje, né, falando um pouco da pandemia, como cresceram os casos de violência doméstica, de casais que brigam, de casais que se separam, de um que não aceita o fim do relacionamento e comete as maiores atrocidades com o companheiro, com os filhos. É algo absurdo, então, né? Isso está muito evidente hoje em dia. E é bom para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso. Sim. Sim. Né? Vamos lá, continuar que está acabando. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lises. Olha, Rosana. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui, no nosso lar. É preciso aprender a ser mãe, aprender a ser esposa, aprender a ser missionária, aprender a ser irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo, desesperado, constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes, onde se reserva a atividade justa ao espírito masculino. Olha só que aqui a gente já percebe uma transformação na sociedade. Já mudou. Olha que bacana isso, como já você já percebe um progresso daquela época para os tempos de hoje. Questão de 60 anos, assim. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência, representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carregar para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres de turnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zona de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente. É programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdi em vastas considerações. Ou seja, trabalham de segunda a sábado lá, 8 horas por dia. Não tem essa moleza de trabalhar sábado, não. Nem home office. Mas apesar que ela faz home office quando ela cuida das crianças, né? Mas é fácil cuidar de criança, né? Dona Cristina que eu diga. Tá vendo, Dona Cristina? Conta bônus horas em dobro. É bom os filhos. Aí a gente percebe, né, Kátia, a importância dos trabalhos de evangelização infantil nas casas espíritas, a importância que nós temos com relação ao nosso dever
das pessoas que têm filho, de levarem os filhos na evangelização espírita, não, a evangelização infantil, não na casa espírita, mas em qualquer templo religioso que esteja sério e esteja voltado para a prática dos ensinamentos de Deus. Então, isso é muito importante mesmo, né? E queria só retomar aquela questão da Rosana sobre a alma feminina, que ela fala aqui, da delicadeza não fugiu a palavra, dos sentimentos femininos. Então, essa importância da percepção feminina, né, que é mais delicada, que é mais sutil do que, em regra, dos homens. Então, esse aspecto do feminino é importante aprender. É importante colocar esse amor, essa fineza, essa delicadeza de sentimentos em todas as funções que desempenham. Então, isso é aprendizado para o espírito. E também a força, essa energia que tem do homem, também do masculino, é importante para o espírito aprender também. Então, existem essas diferenças de cada sexo, não relacionadas ao biológico, mas relacionadas à parte espiritual, que a gente precisa aprender em cada um desses estágios. É isso, gente. Mais um capítulo encerrado. E que interessante ela falando do trabalho também, né? Antes da gente encerrar. Então, quem tem ainda tem essa noção de que a gente morre, desencarna e vai para o céu ficar na nuvem, tocando ar. Aqui ela fala, né? Sentir-me-ia envergonhada se não executasse também. Ou seja, é uma honra, é um prazer, né? E lá ele fala assim, nos campos de repouso. São os lugares que a pessoa precisa realmente, por um tempo, não fazer nada. Não fazer nada em situação de recuperação, né? Para depois voltar a trabalhar. A gente até lembra daquela entrevista do André Luiz com aquela senhorinha lá de emprego. Então, ela não tinha dedicado horas o suficientes, tanto de tempo que ela estava lá, né? Então, o trabalho realmente é muito importante. Tanto aqui no plano material, quanto no plano espiritual. É uma lei divina também, né? A lei do trabalho. E é isso, gente. Mais um capítulo. Falamos do lar, falamos do trabalho, falamos do masculino e do feminino. E semana que vem continua. Continuando a palestra, mais do mesmo assunto. Legal, bacana. Bastante coisa de falar de lar, né? Não é por à toa que o livro chama Nosso Lar. Gente, acabou. Muito bom, mais uma noite de estudos. É isso aí. Se todo mundo gostou assim como a gente, se puder compartilhar o nosso estudo, para a gente abranger o maior número de pessoas e que possamos juntos estar aqui novamente na próxima semana. E lembrando a todos que quarta-feira tem Evangelho, Grupo Espírito de Atendimento Samaritano de Jesus, às 8 horas. Os amigos dos samaritanos também. Os amigos dos samaritanos também. Olha o Mauro aqui, o nosso amigo Mauro. Ó, tá dando boa noite agora que está chegando, Mauro. Jesus está vendo, hein, Mauro? Você chegando essa hora pro estudo, Mauro. Tô brincando, o Mauro é um irmão nosso aqui dos samaritanos. Está sempre conosco. Um beijão, Mauro. É isso, pessoal. E é isso, gente. Quem quiser participar de estudo também pelo Zoom, salas fechadas de estudo, só mandar um e-mail para contato@samaritanos.com.br. É isso aí, gente. Boa Beijão, noite. boa noite. Com Deus. Tchau, tchau.